obsessão por harmonia e acesso bloqueado às próprias necessidades. A insegurança leva muitas pessoas a ter obsessão por harmonia e a ocultar a sua opinião para evitar conflitos. Isso é um hábito adquirido e treinado na infância. Ela se empenha em satisfazer a expectativa dos outros para agradar menos e não incomodar. Isso é naturalmente mais fácil quando não se tem grandes desejos e necessidades próprias, pois poderiam colidir com os desejos e necessidades alheios. É mais fácil recusar o sorvete quando não temos vontade de comê-lo. Não entrar em contato com as próprias necessidades reduz o conflito interno para dizer sim e, consequentemente, reduz o atrito potencial com o outro. Tendo treinado isso desde crianças, muitas pessoas inseguras acabam tendo dificuldade de identificar o que de fato importa para elas. Isso contribui para a dificuldade de tomar decisões. Outro lado de dizer sim é dizer não. O movimento lateral dos músculos do pescoço de pessoas inseguras é menos desenvolvido. Isso lhes causa muito aborrecimento, pois, apesar de não terem certeza do que querem, costumam saber pelo menos o que não querem. Dizer sim, apesar de internamente desejarem dizer não, ou talvez, gera muito estresse psicológico, pois assim se colocam em situações nas quais não gostariam de estar. E também porque a dificuldade de dizer não costuma gerar sobrecarga. Na tentativa de agradar a todos ao mesmo tempo, acabam se esgotando em compromissos e favores. A dificuldade de dizer não leva também um sentimento crônico de perda de identidade. Sentindo-se constantemente sobrecarregados por essas consequências da baixa autoestima, as pessoas inseguras são mais propensas a doenças físicas e psicológicas. Ataque como medo de defesa. Há também aqueles que reprimem o problema e, em vez de incorporar o papel do bonzinho, seguem a estratégia contrária. Ataque em vez de defesa. São pessoas mais inflexíveis nas interações sociais que seus pares obcecados por harmonia, atacando rapidamente quando se sentem ameaçados. Enquanto os inseguros bonzinhos se esforçam para ser gentis e amáveis e não pisar no calo de ninguém, os inseguros agressivos estão determinados a lutar. Como se sentem atacados facilmente, tende a exagerar na reação. Em casos extremos, sua prontidão para se defender chega a agressões verbais e até mesmo físicas. No entanto, mesmo essas pessoas com tendências mais agressivas também sentem uma pressão interna para se adequar às expectativas alheias e agradar a maior quantidade de pessoas possíveis. Também se sentem sufocadas pelas expectativas reais e aparentes que a cercam, e se mostram desconfortáveis em recuar algo a alguém. Mas também, como se decidiram pela defesa de seus limites pessoais, conseguem dizer não com mais frequência. A questão é que esse não soa mais ríspido que o necessário. Além das condições de desenvolvimento durante a infância, o temperamento inato de cada um determina se a pessoa insegura vai tender para a harmonia ou para a agressão. Os inseguros agressivos costumam ser impulsivos e sofrer após surtos de agressividade, pois têm consciência de que se exacerbam. Mas é muito difícil para eles tomar o seu temperamento. Indivíduos que tentam reagir à insegurança com agressividade não se esforçam tanto para agradar os outros. Às vezes, o medo da rejeição se manifesta de modo inverso. Eles rejeitam os outros. Esses indivíduos privilegiam a tática do atacar antes de ser atacado. Costumam dizer que as pessoas não lhe interessam, que não querem contato com colegas de trabalho, da faculdade e etc., porque são todos idiotas.
Tal como a raposa da fábula de uvas, se convence de que as uvas estão verdes. Eu nem queria mesmo. Ou então, não vale a pena tentar superar as próprias inibições por causa daquelas pessoas. Faz aumentar sua autoestima instável por meio da desvalorização dos outros. É o contrário do mecanismo de pessoas inseguras, orientadas para a harmonia e para o equilíbrio, que geralmente valorizam os outros acima de si mesmos. Ainda assim, tendem a ter um olhar bastante crítico em relação aos outros, mas falaremos disso mais adiante. Aqueles que se defendem por meio do ataque não causam uma impressão de insegurança. Pelo contrário, a prontidão em atacar faz com que pareçam bastante seguros. Em alguns casos, essa estratégia de autodefesa já está tão enraizada que eles nem sabem que tem problema de autoestima. Cabe ressaltar que não é raro uma mesma pessoa usar ambas as estratégias de defesa. Dependendo da situação e do dia, ela reage de forma mais agressiva ou se contém e permanece em calma. Pelo menos exteriormente. E, dependendo do que acontece, sente-se superior ou inferior aos outros. Pessoas seguras de si, por outro lado, costumam se sentir iguais aos outros, na maioria das situações. As categorias superior e inferior não fazem muito sentido para elas. Sensação de ter pouca influência nos acontecimentos. Um dos problemas fundamentais de pessoas inseguras é a crença de ter pouca influência nos acontecimentos. Na psicologia, chamamos isso de baixo locus de controle interno. Pessoas inseguras se enxergam como pouco assertivas e acham que suas palavras e seus atos têm pouca influência nos outros. Isso reforça sua aversão a conflitos. Não adianta nada, é o que sentem quando se trata de defender os seus próprios interesses. Elas duvidam de sua capacidade em tarefas que demandam desempenho e acreditam que tem pouca influência no resultado. Seu baixo locus de controle interno faz com que frequentemente sintam que a vida apenas acontece, e não que elas estão construindo de forma ativa. Isso também se dá pelo fato que preferem esperar pelo desenrolar das coisas e estabelecer metas e remover obstáculos do caminho. A crença em seu fraco poder faz com que desperdicem oportunidades de exercer grande influência nos eventos. O problema é que nem se permitem dar sua opinião. Ou, no caso dos inseguros agressivos, falam de uma forma que gera muita resistência no outro. Tendo em vista que duvidam de sua habilidade em muitas áreas, pessoas inseguras perdem oportunidades profissionais ou trabalham duro para compensar suas inseguranças por meio do perfeccionismo. Curiosamente, porém, as conquistas não as acuram. Estudos comprovam que pessoas com baixo locus de controle interno tendem a atribuir o sucesso às circunstâncias externas. Após uma conquista pessoal, avaliam que tiveram sorte ou que era uma tarefa simples, ou seja, desvalorizam suas próprias realizações. Pessoas confiantes, por outro lado, atribuem uma conquista à própria capacidade e se parabenizam por isso. A razão para essas avaliações distintas de que todo mundo atua no sentido de interpretar as coisas de modo coerente em sua autoimagem. Mas por que se agarrar a uma autoimagem negativa? Simplesmente porque estão convencidos disso. Não acreditam em si. Além disso, o pessimismo cumpre a função de protegê-lo de altos voos para que a queda não seja ainda maior. Agarrar-se à autoimagem negativa é, portanto, uma maneira de privilegiar a segurança. Essas pessoas estão preparadas para quebrar a cara a qualquer momento. Autoconfiantes e inseguros não processam somente as experiências de sucesso de forma diferente, mas também as de fracasso.
Estudos mostraram que pessoas com boa autoestima se concentram em seus pontos fortes após um fracasso, para compensá-lo. Seu processo de reconstrução interna envolve refletir sobre os erros que cometeram e como podem evitá-los no futuro, além de direcionar a atenção às suas habilidades e refletir sobre o que pode fazer de bom. Já as pessoas inseguras se demoram na reflexão a respeito dos seus pontos fracos e dos erros cometidos, o que dá muita mais vazão aos sentimentos negativos. Uma última palavrinha sobre o locus de controle interno. A dúvida profunda sobre a possibilidade de influenciar os acontecimentos com palavras e ações gera um sentimento de impotência em pessoas inseguras. A impotência é, portanto, uma condição fundamental das pessoas inseguras, e esse estado pode abrir caminho para a depressão. Tratarei em detalhes essa questão no capítulo Quero Sair dessa Situação. Duvidar dos próprios direitos. Quando alguém sofre de profunda insegurança, sempre duvidando de seu valor, julga não saber se afirmar e se impor, e também duvida de ter direito a fazer isso. A insegurança costuma levar as pessoas a questionar até mesmo se suas necessidades e reivindicações são justificáveis. Essa insegurança sobre o direito dificulta imensamente a assertividade e a capacidade de raciocínio rápido. A sensação de não serem boas o suficiente sobre muito espaço para ataques por meio de outros. Pessoas inseguras, obcecadas por harmonia, deixam-se se assediar por não conseguirem impor limites, especialmente em relações amorosas. Caso escolha um parceiro ou parceira que não se comporte, acabam indiretamente permitindo ofensas e desvalorização, pois não consegue frear as agressões. Ainda na esfera romântica, a baixa autoestima tem dois efeitos. Nubla a consciência das próprias qualidades e infla a certeza dos próprios defeitos, o que dificulta que a pessoa desenvolva uma estrutura estável de autodefesa e de exigência de seus direitos. Provoca um grande medo de perder o parceiro ou parceira, pois isso significa a humilhante confirmação de sua insuficiência. De tudo isso, decorre de um problema substancial. As pessoas inseguras não têm confiança para viver sozinhas, ou têm medo de não encontrar um novo parceiro ou parceira por causa do seu baixo valor de mercado. Sente-se mais dependente do outro do que pessoas confiantes, pois acreditam que precisam dele para ficar bem. O medo da rejeição, nesse caso de abandono, muitas vezes faz com que se submetam a um relacionamento abusivo ou corram o risco de chegar a esse ponto, sobretudo quando depende de companheiros que as tratam mal. Há também aqueles que, ao contrário, acabam não se relacionando para evitar o risco de dependência excessiva. Vemos, nesse caso, a baixa autoestima como causadora do medo e do compromisso. Culpa e vergonha. Observa que pessoas com baixa autoestima tendem a se culpar excessivamente por erros, falhas, fracassos e etc., o que leva a se sentirem que têm pouco valor. É comum se culpar, inclusive, em situações em que objetivamente não haveria motivo, isso é, elas assumem responsabilidade pelo comportamento alheio. Se o parceiro ou parceira está de mau humor, por exemplo, logo se pergunta o que fizeram de errado. Se um colega de trabalho as critica, sente-se envergonhados em vez de questionar se é uma crítica justificada ou não. Culpa e vergonha são quase um reflexo de sua personalidade, resultando de um estilo de criação cujo objetivo inconsciente é justamente incutir esse tipo de sentimento. As crianças aprendem, nesse caso, que o bem-estar dos pais depende de seu comportamento. A mãe, por exemplo,
Se mostrava triste quando criança, tirava uma nota ruim na escola, ou o pai mostrava nitidamente decepção quando a criança mentia. A culpa, em especial, está ligada visceralmente a experiências da infância. Resignação e pouco entusiasmo pela vida. A sensação de não ter valor, não ter quase direitos e ter pouca influência no mundo pode gerar um sentimento de resignação frequente ou, no pior dos casos, constante. A baixa autoestima e o estado depressivo estão intimamente ligados. Como expliquei na introdução, a baixa autoestima também se manifesta como uma forma de viver, com maior frequência. Tais pessoas estão desanimadas e se queixam de pouco entusiasmo pela vida. Não gostam de si mesmo e protegem-se constantemente de supostos ataques demanda de um gasto enorme de energia. Essa falta de energia ou baixa alegria de viver torna o indivíduo mais propenso a doenças e dores. Muitos deles são psíquica e fisicamente menos resilientes, pois a vida em si já lhes exige muita força. Em alguns casos, a ressignificação se instaura especialmente depois de vivenciar repetidos fracassos e decepções. Assim, desistem de lutar mais depressa que pessoas confiantes. Viver a vida de outra pessoa. O sentimento de ressignificação e de pouco entusiasmo pela vida geralmente é acompanhada pela sensação de levar uma vida que não me pertence. Como tende a viver na defensiva, tem dificuldade de estabelecer metas. As pessoas inseguras facilmente desviam o caminho da autodeterminação. Sua trajetória é determinada por acasos ou ofertas que lhe foram feitas e que aceitaram, para fins de autoproteção, sem se perguntar se de fato é o que desejam. A profissão, por exemplo, pode ser determinada pelos pais. Muitos clientes meus gostariam de ter seguido uma carreira bem diferente, mas não tiveram coragem de contestar o que lhes foi imposto na época. Isso está intimamente ligado ao medo do fracasso. Um cliente meu queria ter estudado música, mas não o fez porque os pais os dissuadiram de escolher algo que supostamente não dava dinheiro e o convenceram de ser bancário. Ele não teve confiança necessária para insistir em sua escolha, pois questionava o próprio talento. Em uma de nossas sessões, ele observou lacudamente: hoje estou em um lugar de segurança e estabilidade, mas infelizmente é o lugar errado para mim. Além de duvidarem das próprias capacidades, outro fator que tende a desviar pessoas inseguras de seu caminho é o contato mais frágil com seus desejos e sentimentos, bem como a dificuldade de tomar decisões. Medo de perder o controle. Pessoas inseguras têm pouca confiança em si, nos outros e na vida. Seu lema é: confiança bom, mas controle é melhor. Ficam de olho em tudo à sua volta e tomam cuidado com o que falam e com quem a falam. Controlam as próprias palavras, reações e risadas. Muitas vezes são pessoas tensas nos âmbitos profissionais e pessoal. Também podem ter dificuldade de soltar no tempo livre. Uma cliente de 42 anos que gosta de vinho me contou que nunca havia ficado bêbada por meio de seu comportamento de modo descontrolado. Para quem tem baixa autoestima, o medo a espreita o tempo todo em toda parte. Por essa razão, muitos se prendem a rotinas rígidas que lhes dão segurança. Relutam em traçar novos caminhos, sentem-se mais seguros quando podem calcular exatamente os riscos de antemão. A sensação de não ter capacidade de se defender e de não estar preparadas para a vida muitas vezes se expande para situações que aparentemente não têm nada a ver com a baixa autoestima. O medo de viajar ou de estar em lugares estranhos, por exemplo, está ligado à sensação de não ter chão firme sob os pés e de não conseguir se afirmar.
Preocupações exageradas com a saúde também resultam em uma sensação extrema de vulnerabilidade, inclusive do próprio corpo, bem como medos existenciais difusos. Por fim, muitos medos existenciais podem ser atribuídos à baixa autoestima. Em regra, tais temores são combatidos por meio de medidas de segurança elevadas, e por isso, muitas dessas pessoas sentem a necessidade compulsiva de ter tudo sob controle. Aversão de si mesmo. Duvidar dos próprios gostos, personalidade e preferência é algo tão profundo para algumas pessoas que elas desenvolvem ódio e aversão por si mesmas, tanto por não ser tão boas como fracassar. E isso leva à autossabotagem. Comportamentos autoagressivos e autodestrutivos garantem inconscientemente que têm uma vida sem sucesso e infeliz e que ainda comprovem sua autoimagem miserável. A autodestruição nem precisa ser tão óbvia como no caso de dependentes químicos, podendo ocorrer também em níveis mais sutis, como por meio de uma insatisfação crônica com as próprias escolhas e as condições de sua vida. Independentemente do trabalho que exerçam, o parceiro que tem de onde morem, essas pessoas nunca estão satisfeitas, quase sempre de forma inconsciente, focam ruim e o problemático em si e sua vida. Com sua percepção orientada para o déficit, atrai a infelicidade para si mesma. Inconscientemente, não querem mesmo ser felizes. Não merecem um bem-estar, pois são muito ruins nessa área. Em seu íntimo, duvidam de seu direito de existir e são torturadas diariamente por uma visão de mundo negativa. O ódio contra si surge por meio de relações disfuncionais com os pais, que abordarei com mais detalhes nos próximos capítulos. Medo de mudanças. A autoestima frágil costuma levar as pessoas a adquirir estratégias e convicções que as ajudam a passar pela vida de maneira mais ou menos incólume. Afinal, a vida no planeta insegurança é perigosa. Tal como o protagonista do prólogo, muitos outros habitantes desse planeta estão convencidos que não há outro modo de seguir em frente. Alguns têm orgulho de suas estratégias, de seu faro para agressores e de estarem sempre alertas, tal como o personagem do prólogo se orgulha de seu manto de invisibilidade. Ao olhar em segurança, pessoas confiantes são arrogantes e imprudentes. As estratégias que a insegurança leva as pessoas a se desenvolver para não ter feridas de aniquiladas lhes fornece orientação, proteção e segurança. Continue lendo mesmo assim. Não é a minha intenção privar ninguém da sensação de proteção e orgulho. As pessoas inseguras passaram a infância e a juventude em um ambiente no qual suas estratégias faziam sentido. Não estou dizendo que elas não tenham tido razão em alguns pontos. O pessimismo e a desconfiança podem ser mais realistas e adequados que a confiança e o otimismo. Além disso, nossa própria percepção do ambiente e do potencial de perigo é o único critério que temos disponível. Então, como você pode acreditar em mim quando digo a outra forma de lidar com tudo, o mundo lá fora, não é tão perigoso quanto você acha? E se suas experiências até hoje contradizem isso por completo? Questionar crenças e mecanismos de defesa que utilizamos há anos dá medo. Temos medo, por exemplo, de reconhecer que podemos ter visto ou avaliado algo de forma errada. Poucas coisas são tão ameaçadoras quanto não confiar em nossa própria percepção e em nosso próprio julgamento. É o único sistema de navegação que temos para a vida. Se tenho abalado as minhas crenças de longa data e minha autoproteção testada e comprovada, preciso de novas crenças e novas estratégias para substituir as antigas.
Caso contrário, não terei mais nada que me sirva de bússola para o cotidiano. A mudança assusta, às vezes, a tal ponto que preferimos deixar as coisas como estão. Em nossa vida antiga, pelo menos sabemos como navegar. Pode não ser ideal e nos fazer sofrer, mas quem sabe o que aconteceria se mudássemos? Talvez tudo piore. Se estou convencida, portanto, de que tenho muitos pontos fracos e preciso me proteger, não abrirei mão dessas crenças enquanto não acreditar de fato em algo novo. Mas você não estaria com esse livro na mão se não quisesse ao menos tentar. Você não precisa mudar totalmente suas crenças para se tornar mais forte, pois se trata de mais de uma renovação ou uma atualização das convicções e dos mecanismos de proteção que você vinha usando até agora. Digo atualizações, pois se trata de adequá-los à vida adulta. Muitas das estratégias de autoproteção faziam sentido no passado, na infância. Hoje podemos recorrer a outras medidas mais adequadas à idade adulta. Estou empenhada em lhe oferecer muitos recursos para que você possa atualizar suas convicções e comportamentos. Mas, no final, é você quem decidirá se minhas instruções são convincentes e se gostaria de substituir alguma atitude antigas por novas. Não tenho problema de autoestima. Até aqui, minhas observações se dirigiam basicamente a pessoas que têm consciência de sua insegurança e que sofrem com isso. Há, porém, quem não tem consciência de seus problemas e advém da baixa autoestima. Essas pessoas podem ter personalidade narcisista, de que tratarei em pormenores mais adiante. Ou então apenas estão satisfeitas com seu modo de agir e de muitas esferas da vida e apresentam meramente um ponto cego de autorreflexão. Sente-se mais seguras de si e não experimentam os problemas mencionados anteriormente, ou os vivenciam de forma leve. Aparentemente, seus problemas são outros, como crise de pânico, problemas de relacionamentos ou medos difusos. É comum que se sintam perplexos quando a origem desses medos e problemas, ou associam suas atribuições à sua trajetória de vida pessoal, mas não compreende o real motivo, a autoestima abalada. Sofrem de baixa autoestima parcialmente, não de forma essencial, parcialmente. Significa que só uma parte de sua psique não se sente segura, mas é compensada de forma eficaz. Pessoas desse perfil costumam ser bem-sucedidas profissionalmente, têm um círculo de amizade fiel e se sentem fisicamente atraentes. Somente após explorarem dentro de si, percebem surpresas que uma camada mais profunda está oculta sobre a autoconfiança que sentem. Nessa camada mais profunda, se encontra a parcela que sofre de inferioridade. Lá podemos encontrar, por exemplo, uma menininha medrosa, que não tem confiança para andar com as suas próprias pernas e por isso tem crises de pânico quando se encontra em situações desconhecidas. Ou o menino feio, que está convencido que não conseguirá conquistar nenhuma menina e por isso desenvolve aversão a compromisso. Mas, como adultos, a menina medrosa, de outra hora, é uma mãe de dona de casa bem-sucedida, que sabe se afirmar muito bem. E o menino feio de antigamente é um empresário durão e atraente. Ele se afastou do menino feio, de sua consciência por meio dos esportes e do sucesso profissional. Assim, como a dona de casa reprimiu a menininha medrosa, que ainda existe dentro dela. Em um nível inconsciente, tanto a menina medrosa quanto o menino feio atuam neles. São responsáveis pelas crises de pânico e pela aversão ao compromisso, respectivamente. Esses sintomas são somente exemplos para ilustrar o tema. Vemos os chamados problemas de autoestima ocultos, em que sofre parcialmente de baixa autoestima. Essas pessoas têm a percepção
de ter uma autoconfiança saudável e não estão erradas, por isso ignoram o passageiro clandestino em sua alma, esse intruso inseguro que lhes causa transtornos. No caso dos narcisistas, as coisas são diferentes. Trata de um auto-engano quando eles afirmam não ter problema de autoestima, pois ela é fundamentalmente frágil. Quando pessoas afetadas parcialmente por baixa autoestima reconhecem um problema, conseguem trabalhá-lo bem. Este livro oferece muita ajuda nesse sentido, mas, como elas provavelmente não se identificarão com o título, provavelmente nunca o leiam. Implicações da convivência. Os verdadeiros pontos fracos das pessoas inseguras. Veremos agora os problemas que geralmente são provocados por baixa autoestima e não são reconhecidos tão claramente, em comparação com supostos pontos fracos e erros que as pessoas inseguras julgam ter ou fazer. A insegurança provoca uma autopercepção distorcida, em virtude de um medo profundo de não serem amadas ou de uma incapacidade, ao menos parcial, de gostarem de si mesmas. Essas pessoas se sentem muito vulneráveis. Em geral, gastam muito tempo remoendo problemas e calculando reações dos outros. Esforçam-se para satisfazer de forma mais perfeita possível todas as expectativas que lhes são colocadas e, nesse empenho de agradar, perdem de vista as próprias necessidades. Mas como desejos, carências e anseios reais não podem ser totalmente reprimidos. No final das contas, até os inseguros querem satisfazê-lo. Uma demanda que tem papel central aqui é a necessidade de reconhecimento, e não somente dos outros, mas a tudo de si mesmo. Em geral, pessoas inseguras se esforçam para provar a si mesma e aos outros que sim, têm valor. Não raro isso leva a uma contabilidade dupla. Por um lado, estão sempre prontas para admitir impiedosadamente suas deficiências. Por outro lado, fazem de tudo para se proteger. Isso leva a artifícios para evitar encarar verdades desagradáveis. Pelo que eu vejo em minha experiência, muitas pessoas inseguras lutam na linha de frente errada. Concentram-se nos pontos fracos, que vistos de fora não são reais ou são fáceis de contornar. Já são possíveis fraquezas reais, costumam ser varridas para debaixo do tapete da consciência. Vitimização. Muitas vezes, as pessoas inseguras tendem a se ver como vítimas em virtude do desamparo que se sentem. A insegurança lhes incute o sentimento de inferioridade ou, dito de outro modo, a percepção distorcida do outro como um ser superior. Julgando-se incapaz de defender os próprios interesses, por meio de rejeição e por aversão a conflitos, permanecem presas em situações dolorosas e fazem as coisas que não desejam ser feitas. Em seguida, culpam a si mesmas e culpam ainda mais pessoas supostamente mais fortes, aquelas que se sentem dominadas. Autodominam-se vítimas, não percebendo, entretanto, que se submetem voluntariamente ao outro. Paradoxalmente, isso também se aplica aos inseguros agressivos, que, apesar de conseguirem se defender, culpam o outro por precisar se defender e se irritam com a pressão internalizada das expectativas alheias. A vitimização leva muitos, não todos, inseguros a não reconhecer sua responsabilidade do curso das coisas, atribuindo ao outro a culpa pelos seus problemas interpessoais, isto é, em parte, resultado de sua aversão a conflitos, não conseguindo assumir posições claras. Isso gera mal-entendidos, já que tem a percepção errada de que o outro deveria saber o que querem e o que não querem.
ou acham que uma mera sugestão cuidadosa significa que defendem claramente sua opinião. Os inseguros e agressivos, que na verdade também não gostam de conflitos, não raro se irritam de modo desproporcional em relação a um comentário relativamente inofensivo ou a uma pequena indiscrição do outro, mas não dizem de fato que os incomoda. De um modo ou de outro, temos aí a dificuldade de elaborar as intenções de forma calma e adequada. Somadas às expectativas difusas de que o outro deveria adivinhar ou reconhecer seus desejos. E quando o outro não faz ou não age de acordo com a suposta concordância da pessoa insegura, já que ela não disse não, pelo menos não em voz alta, ela culpa e o torna responsável pela sua infelicidade. A princípio, esse tipo de atitude soa paradoxal. Afinal de contas, as pessoas inseguras tendem a duvidar de si mesma. Mas esse é apenas um lado da moeda. Quem tem baixa autoestima evita assumir responsabilidade, pois isso criaria ainda mais insegurança. Responsabilizar o outro é muito mais útil para a autoestima. O mesmo vale para as esferas da vida. Não rara duvidar quanto à própria capacidade faz com que a pessoa insegura não se esforce o suficiente para alcançar uma meta. Talvez nem estabeleça metas claras, a fim de evitar decepções. Ou se sente sem rumo internamente, pois não tem desejos claros que a orientem. Consequentemente, algumas dessas pessoas ficam estagnadas àquelas das suas capacidades, ou até desistem de muitas outras coisas. O que às vezes faz com que tenham inveja daqueles que ultrapassam. Novamente, tendem a atribuir culpa por esse fracasso às circunstâncias externas aos outros. Gostam de reclamar das pessoas agressivas e inescrupulosas que ocorrem atrás de seus objetivos implacavelmente, enquanto elas mesmas se autodeclaram boas demais para isso. Em outras palavras, o medo do fracasso pode ser que distorça a aversão a conflitos e o baixo espírito do combate, fazendo passar por harmonia e bondade.